Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o Evangelho de São Marcos, onde Jesus vai se revelando durante essa semana. Lembramos, nós estamos na semana depois da Epifania. E o que é a Epifania? É a manifestação do Senhor. Ontem nós vimos a grande manifestação de Jesus ao multiplicar os pães, e todas as vezes que nós lemos e escutamos essa multiplicação, nós lembramos que não somente a multiplicação, mas a Eucaristia que Jesus nos dá em toda a Santa Missa. Eis a grande manifestação de Jesus. E hoje, continuando o Evangelho, o evangelista mesmo diz: depois de saciar os 5.000 homens, Jesus vai se manifestar aos discípulos novamente, de uma forma muito particular. Porque Jesus, ele quer suscitar a fé dos discípulos, não somente no poder dele. Os discípulos não compreenderam nada da multiplicação dos pães. Os discípulos no Evangelho de hoje não entenderam nada e, medrosos, achando que era o fantasma, se pudesse dar no pé, dava no pé correndo. Mas como estava dentro do mar, revolto, não tinha como escapar, ficaram com medos. Então, Jesus, de forma muito particular no Evangelho de hoje, quer fazer com que os seus discípulos cresçam na fé, na presença dele. É na presença dele, na pessoa. E lembremos, nós estamos no tempo do Natal. O que foi que Jesus veio fazer conosco? Veio para nos salvar. E quem é Jesus? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus encarnado. Tendo relembrado alguns fatos assim, nós então vamos olhar para o Evangelho, porque tem várias particularidades desse Evangelho que nós vemos Jesus
cuidando da sua igreja, mesmo em grandes tempestades. Conta-nos o evangelista, depois que Jesus multiplicou os pães, obrigou os seus discípulos a entrarem na barca e irem a mar adentro. Parece que Jesus, e de fato Ele quer que nós passemos pelas dificuldades da nossa vida. Essa tendência de achar, de propagar uma certa teologia, da prosperidade, de que não existe sofrimento na vida, não é assim. Aquele que quer seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Essa propagação da teologia, de não, nada de mal vai acontecer na sua vida, o seu sofrimento, não vai ter sofrimento na sua vida. Quantas e quantas vezes nós vemos por aí, você vai andando na cidade e está lá: venham para essa igreja, os seus sofrimentos serão dissipados, venham para cá que você vai ter ali tudo que você quer na vida. Mas espera lá, cadê os sofrimentos? Cadê a cruz? Você quer ressuscitar, mas não quer passar pela cruz? Você quer ter Jesus, mas não quer ter dificuldades? Jesus coloca os seus discípulos mar adentro. Vão, É interessante que o evangelista fala: Jesus obrigou os seus discípulos, entra na barca, que eu vou despedir o povo. E vão para outra margem. E depois que Jesus, Ele coloca os discípulos para mar adentro, depois que despedem os povos, Jesus, Ele sobe no monte para rezar. Muitas pessoas, quando vê as dificuldades da igreja, pensam que Deus abandonou a sua igreja. Assim pensam os hereges. Assim pensam aqueles que não têm fé. Jesus nunca abandona a sua igreja. O evangelista ainda vai nos contar de que, enquanto os discípulos estão no mar, Jesus, sozinho, está em terra firme, rezando pelos seus. Vejam de que é uma grande graça para nós, porque nós somos esses discípulos passando por dificuldades. Nós somos a igreja de nosso Senhor em meio à tempestade. Nós somos aqueles que estão remando, e Jesus reza por cada um de nós. Ele está intercedendo por cada um de nós. Vejam de que sofrimento, dificuldades, mares revoltos, ventanias, escuridão, Jesus permite que nós passemos. Para quê? Para que nós creiamos na sua presença. Mas vamos continuando. O mar revolto, Jesus em terra firme, rezando pelos seus. Jesus não está ali só de passagem, de vão para lá, passam pelas dificuldades, eu não estou nem aí com vocês. Assim pensavam, Aristóteles, com o motor imóvel, que Deus cria os seus e não tem nenhuma preocupação com os seus. Não, aquele que nos criou cuida de nós. E Jesus desce e, vendo ali a grande dificuldade dos seus discípulos, mar revolto, às 3h, onde a escuridão é maior, Jesus vai até eles. Mas os discípulos, vendo aquela pessoa andando sobre as águas, acham que é um certo fantasma e tem medo.
o medo, ele faz com que nosso coração, primeiramente, fique endurecido e nós ficamos paralisados quando o medo vem. Mas o remédio para o medo é a certa presença. E uma das coisas que, nesse período, onde muitas pessoas ficaram preocupadas, e não só preocupadas, ficaram doentes, ficaram angustiadas, ficaram com certo medo, teve um dos fatos, quando estava fazendo uma visita aos enfermos nos hospitais, e o médico, conversando comigo, ele falou, que quando ele precisa entubar a pessoa fica com muito medo, fica angustiada. Quem não ficaria, Vai ser entubado, não sabe o que vai acontecer depois. E o médico precisa conversar com a pessoa, falar o procedimento, o que vai acontecer. E a pessoa conversava com aquele médico e falava: mas doutor, você promete para mim que depois de eu ser entubado, o senhor vai ficar aqui do meu lado? O senhor promete que vai ficar fazendo visita para mim, que não vai me deixar sozinho? O senhor promete que minha família também vai vir aqui, que o senhor vai falar para a minha família? Vejam de que quando o medo aparece, nós precisamos de ter uma presença. As pessoas que estavam ali para serem entubadas queriam ter aquele conforto na presença do médico. Uma pessoa. Aqui, Jesus nos chama para crescer na fé, na presença dEle. Porque quando Jesus se aproxima do mar, se aproxima do barco, Ele fala para o vento: cessa. E os discípulos ali, ainda com medo, quem é este que faz com que o mar se acalme? Vejam de que nós somos chamados a crescer nessa fé, na presença de nosso Senhor. A presença de Jesus não é um fantasma para nós. A presença de Jesus não é uma ideia para nós. A presença de Jesus é verdadeira. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, ali está a presença real de Jesus. Todas as vezes que nós comungamos, é a presença real de nosso Senhor. Não é uma ideia, não é um sentimento. Todas as vezes que nós rezamos, é Jesus presente conosco. As dificuldades da nossa vida sempre existirão. E se não existe, alguma coisa está errada na sua vida de católico. Nós sabemos muito bem que Jesus nos coloca para ir para as dificuldades, mas não nos abandona. A presença dEle. É essa presença que nós precisamos pedir. Jesus, aumenta a minha fé na Sua presença na Eucaristia. E por isso que nós reforçamos de que não comungue somente por comungar, faça realmente a ação de graças devida. Reze, e reze de fato, crendo de que a presença de nosso Senhor está ali. As pessoas têm uma grande dificuldade, passam por grandes dificuldades, angustiantes, porque se sentem sozinhas. Você vê que as pessoas colocam ali, usam os meios de comunicação numa grande sede de preencher o vazio do seu coração. E quantos amigos você tem e não consegue ter fé na presença de nosso Senhor? E
passam por as dificuldades e acham que não tem mais jeito na vida. A resposta de Jesus para os discípulos: coragem, sou eu, não tenha medo, eu estou convosco. Como aquelas pessoas internadas falavam para aquele médico: o senhor vai ficar comigo depois que eu for entubado? Sim, eu ficarei. Jesus nunca nos abandonará. Só nós, às vezes, abandonamos Ele. Quando nós abandonamos a Sua presença e queremos viver uma vida de pecado. Voltemos a Ele. Ele acalma a tempestade, não faz com que a escuridão se dissipe, mas a presença dEle é que nos ilumina. Que a Virgem Maria e nosso Pai espiritual, São José, nos dê a graça de crescer nessa fé, na presença de nosso Senhor na nossa vida.